Hoje eu levo você para conhecer uma das mais belas e importantes cidades polonesas. Essa é Cracóvia, uma verdadeira joia histórica da Polônia. Com seu centro medieval bem preservado, o mais importante castelo do país e o antigo bairro judeu de Kazimierz. Uma cidade que carrega beleza, cultura e muita memória. Um lugar que emociona e faz qualquer viajante parar para refletir. Vem comigo conhecer mais uma cidade polonesa nesta série. E eu começo o meu roteiro aqui em Cracóvia, no coração da Stare Miasto, a cidade antiga de Cracóvia, declarada Patrimônio Mundial da Unesco desde 1978. E eu estou mais precisamente na antiga praça central da cidade. Um excelente ponto de partida para você começar o seu roteiro aqui em Cracóvia. Essa é a praça central e aqui é o principal cartão postal de Cracóvia. E aqui nessa praça ficam várias atrações turísticas muito importantes aqui da cidade. Eu vou circular por aqui e mostrar todos esses lugares para vocês. Esse aqui é o antigo mercado de Cracóvia e ele dá nome à praça, né? Praça do Comércio, Rynek Główny. Não sei como pronuncia isso em polonês. Me perdoem se tem algum polonês ou algum descendente de poloneses aqui assistindo esse vídeo. Adoraria saber como pronunciar isso perfeitamente, mas eu não sei. Aqui na frente, nessa torre enorme, essa é a antiga torre da prefeitura. A prefeitura não existe mais, né? A antiga prefeitura não existe mais, ela veio abaixo e sobrou a torre. É uma torre lindíssima. Lá em cima a gente tem um mirante da cidade, mas não espere muita coisa porque a gente só consegue ver a cidade a partir de algumas frestas. Então, assim, geralmente o povo quando sobe fica um pouco decepcionado, porque não é a vista que todo mundo esperava. Eu mesmo já subi aqui em 2019 e falei assim, nossa, é isso mesmo? Então, assim, se você tem pouco tempo na cidade, pode pular o mirante da torre da prefeitura. Além de ser uma subidinha ingrata, em escadinhas muito apertadas, sinuosas e claustrofóbicas. Então, assim, se você tem pouco tempo, pode pular o mirante da torre da prefeitura, porque você não vai ter uma vista fantástica lá de cima. A praça é dividida em duas partes. Desse lado fica a torre da igreja, né? E essa face do mercado. E deste outro lado fica também a igreja de Santa Maria, que é essa igreja linda aqui na frente. Gente, sem exageros, essa aqui é a igreja mais bonita que eu já visitei até hoje na vida. Obviamente que isso tem muito a ver com gosto pessoal, mas eu achei ela lindíssima. E a história é a seguinte: a Basílica de Santa Maria foi construída no século XIV, no lugar onde já existia uma outra igreja desde o século XIII. E tem uma história muito curiosa a respeito das torres dessa igreja. Que as torres teriam sido construídas por dois irmãos. E eles eram muito competitivos. E quando um dos irmãos percebeu que a torre do outro ia ficar maior, ele matou esse irmão para que uma das torres fosse maior que a outra. Olha só que coisa mais bizarra, né? Na real, uma das torres é mais alta justamente porque ela era um dos pontos de observação do território. Para que eles pudessem observar lá na Idade Média, né, a chegada de inimigos. Bom, tinha uma placa lá dentro proibindo de fazer imagens,
Mas estava todo mundo fazendo foto, fazendo vídeo. Falei assim, ah, bom, vou fazer também, né? Porque quando eu vim aqui em 2019, eu não lembro se eu tinha feito vídeos naquela época, talvez não. Então só para garantir, né? Agora vamos entrar aqui no mercado, né? Para mostrar para vocês como é lá dentro. Em geral, o lugar é cheio de lojas de souvenir e também restaurantes. Deste lado aqui são várias lojas, na parte interna também tem, e do outro lado tem vários restaurantes. Vamos por esse lado aqui para mostrar lá dentro para vocês. Olha só, basicamente muitas lojinhas de artesanato, de souvenir. A arquitetura dele é lindíssima, olha esses detalhes. Ó, e assim, ó, com vários estandezinhos. O que você vai encontrar aqui dentro, basicamente artesanatos. Muita coisa de âmbar. Essas daqui, olha, peças feitas com âmbar, que é muito tradicional aqui na região. Ó, mais peças de âmbar. São lindíssimas. Não são baratas, tá? Não é barato, tá? Mas é algo muito único daqui da região de Cracóvia. E a arquitetura dele é muito bonita. Esses lustres, os estandes de madeira, olha, isso aqui é muito bonito. Tem várias fechadas porque é muito cedo, né? Agora por volta das 9 da manhã. Mas lá pelas 10, certamente já vão estar todas abertas. E deste lado aqui do mercado ficam os restaurantes. E assim, o lugar é muito gostoso, mas esperem preços mais inflacionados. Afinal de contas, essa aqui é a cidade mais turística da Polônia. E estamos no lugar mais turístico da cidade mais turística da Polônia. Então, espere preços mais elevados, tá? E são vários lugares para comer aqui em volta, olha. Aqui tem, aqui também tem. Deste lado aqui tem vários, olha, ao longo da praça inteira você vai encontrar muitos restaurantes. Mas esteja ciente de que o preço é um pouco mais elevado sim. Aproveitando que eu estou aqui do lado da torre da prefeitura, deixa eu olhar aqui para passar informação para vocês sobre o horário de funcionamento. Ó, das 11 às 3h30 da tarde na segunda-feira, depois nos outros dias da semana das 10 às 5h30 da tarde. Tá? Então assim, se vocês quiserem subir, estes são os horários. E olha só que interessante, aqui a gente tem uma miniatura, né, uma maquete de como era a prefeitura daqui de Cracóvia, né, antes dela desabar e sobrar somente a torre. Bem interessante, né? E sobrou a torre. E como vocês podem ver, eu estou vestindo algumas blusas hoje, porque está bastante frio hoje aqui na Polônia. Para quem pergunta quando os vídeos são gravados, hoje é dia 25 de setembro de 2025, tá? Estamos agora com 10 graus de temperatura aqui em Cracóvia. Temperatura prevista de hoje é mínima de 8 e máxima de 14 graus. Lembrando que eu sempre coloco no começo de cada vídeo uma tarde informando o mês e o ano de gravação, justamente para que vocês possam se programar, né, e se adequar aos destinos de acordo com a época do ano que vocês forem viajar. Meu Deus, é muito pombo, dona. Dona, não faz isso, esse bicho está cheio de doença, dona. Meu Deus, meu Deus. Mano, a criança no meio dos pombos, mano. Não dá. Esse povo não sabe que esse bicho transmite doença não, gente? Meu Deus. Que nojo. Sai, 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 sai. Sai, rato. Gente, eu não gosto de pombo, desculpa. Dois bichos que eu não gosto, pombo e macaco, porque macaco é um bicho muito abusado, viu? Mudando de assunto rapidamente, quando eu morava na Tailândia, eu morava num prédio, eu morava no 17º andar do prédio. Um belo dia, um macaco apareceu na minha cozinha, vocês acreditam nisso? Então, assim, é um bicho muito abusado, abusado e imprevisível. Bom, seguinte, agora eu quero mostrar pra vocês, voltando ao assunto, né, voltando ao tema desse vídeo, eu quero mostrar para vocês um lugar muito legal, muito interessante aqui em Cracóvia e não fica longe daqui, tá? Então assim, para contextualizar, toda essa parte aqui da Stare Miasto era a cidade murada daqui de Cracóvia, porque da natureza dessas cidades medievais serem cidades cercadas por muralhas. Bom, esse aqui na frente é o St. Florian's Gate. Esse aqui, gente, era um dos portões de entrada da cidade de Cracóvia. Porque na época medieval, as cidades eram todas cercadas por muralhas. E existiam alguns portões de acesso. E esse aqui
era um deles. A muralha não existe mais. Vou mostrar para vocês onde existia a muralha, mas o portão de St. Florian's continua aqui. E obviamente que ele é uma das atrações turísticas aqui da cidade e é um excelente ponto de entrada aqui da Cidade Velha também, através do portão de St. Florian's. Ainda existe um pedaço da muralha aqui, olha. Mas a muralha foi destruída há muitos séculos. Ó, esse complexo aqui é muito interessante. Olha só, tem essa parte que começa aqui e termina ali na frente. É o que sobrou da cidade, é o que sobrou da muralha. E aqui fora fica o Barbican. Essa estrutura arredondada aqui, que também fazia parte da muralha e era um dos mecanismos de defesa da cidade de Cracóvia. Olha aqui, esse é o Barbican. E é o seguinte, aqui a gente já está fora da cidade antiga. Olha, esse é o Barbican. E fazia parte do bastião de defesa daqui de Cracóvia. Tinha um fosso também, né? Então, para você entrar na cidade, você tinha que passar pelo Barbican e depois atravessar o St. Florian's Gate. Toda essa parte externa aqui da cidade antiga é o Plenty Park. É um parque que existe onde existia antes a muralha. Então eles fizeram esse parque aqui em volta, de certa forma, para marcar a parte da cidade onde existia a muralha e se transformou numa excelente área verde que abraça o centro histórico de Cracóvia. E é um parque muito bonito aqui em Cracóvia, vale muito a pena vocês passearem por aqui. É um lugar muito agradável mesmo. Agora, é o seguinte, vamos atravessar de novo o centro histórico, porque eu vou levar vocês até o Castelo de Wawel, que é o castelo principal daqui dessa região. E este aqui, minha gente, é o castelo. Vamos subir para poder visitar a parte aberta dele. Lá de cima a gente tem uma vista muito bacana da cidade. Bora lá! É um castelo gigantesco e tem uma história muito legal que eu vou contar para vocês. O Castelo de Wawel é um dos maiores símbolos da história da Polônia. Sua origem remonta ao século XI, quando passou a ser residência dos reis poloneses e centro do poder político do país por centenas de anos. Ao longo dos séculos, Wawel foi ampliado e transformado, reunindo estilos que vão do romântico ao renascentista, especialmente durante o auge do Reino da Polônia, no século XVI. Mais do que um castelo, Wawel é um símbolo de identidade nacional. Foi palco de coroações, sepultamentos de reis, heróis nacionais e até hoje representa a resistência e o orgulho do povo polonês. Pisar neste lugar é caminhar por quase 1000 anos da história polonesa em um dos lugares mais emblemáticos do país. E como vocês podem ver, está bastante cheio, afinal de contas, é a principal atração turística aqui de Cracóvia, né? Aqui da cidade de Cracóvia. Então, muito cheio. Para visitar o castelo, toda essa parte aberta aqui é gratuita, tá? Para visitar as instalações lá dentro, cada lugar tem um ingresso diferente. Existe um ingresso conjunto, onde você consegue visitar tudo, e os ingressos pontuais para cada uma das atrações. Então, vale você olhar no site para ver o que você gostaria de visitar e comprar um ingresso só porque você quer visitar ou para tudo, o ingresso geral, tá? Ou você pode simplesmente passear aqui sem pagar nada. Olha, toda essa área aberta aqui
E os mirantes é gratuito, você pode circular entre os palácios, tá? Sem pagar nada por isso. Você paga só para visitar as instalações, tá? Eu já visitei uma vez, não vou visitar hoje, até porque não pode fazer fotos nem vídeos da maioria dos lugares, então não teria como mostrar para vocês. E uma coisa que eu acho muito bacana aqui no castelo é que a gente tem umas vistas muito legais da cidade a partir daqui de cima. Gente, olha que visual lindo aqui do Rio Vístula. Olha isso. Lindíssimo, né? E tem toda essa área em volta do rio aqui, olha, com calçadas pra gente poder passear. É muito gostoso aqui. Desse lado aqui também. Então, assim, se você quiser visitar o castelo, mas sem precisar comprar ingresso para visitar as partes internas, ou se você tem pouco tempo, vale muito subir até aqui só para passear entre os palácios e visitar esses mirantes, né? Gente, uma pausa para tomar um café e comer uma tortinha de chocolate aqui no Café do Castelo. E do lado desse foguinho aqui, porque tá muito frio, e eu paguei 32 lotes, que dá mais ou menos uns R$ 40 no cappuccino e na tortinha de chocolate. Olha, bem bonita. Olha só. Me diz o que vocês acharam do preço. Tá bem gostoso, viu? E assim, vamos levar em consideração que é o lugar mais turístico de Cracóvia, talvez um dos lugares mais turísticos da Polônia, né, ao lado de Auschwitz, que virou um lugar turístico, né? Então eu acho que o preço tá valendo. Além do que tem um foguinho aqui do lado para dar uma aquecida na gente, viu? Gente, e eu vim aqui do outro lado do Rio Vístula, porque é daqui que nós temos a vista mais bonita do castelo de Wawel. Olha que coisa linda a imagem que nós temos daqui. Apesar de que o dia não tá muito bonito hoje, né? O dia hoje assim tá uma loucura. Amanheceu com sol, de repente começou uma ventania que não parou mais. Lá no horizonte dá pra ver que tá azul, aqui tá nublado. Então, não está o dia mais bonito, só que essa vista aqui é ou não é assim espetacular. Agora eu quero contar uma história para vocês. A primeira vez que eu estive aqui em Cracóvia, eu estava visitando esse mesmo lugar aqui do outro lado do rio, e eu pensei assim, vou descer até ali até mais embaixo ali, né, na beira do rio, para fazer uma foto legal, né? Gente, eu escorreguei, eu caí dentro do rio. Eu caí dentro desse rio. Por sorte, a margem aqui é bastante rasa, então não deu nenhum BO. Mas eu cheguei no hotel todo sujo de lama e molhado.
Gente, eu fiquei com vontade de comer um kebab. E aí eu fui pedir um kebab, né? Custou 30 zlotys, que dá mais ou menos uns 38 reais. Só que eu não imaginava que fosse tão grande. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Sério, que dá pra comer 2 vezes. Chocado. Um kebab de frango, tá? Olha, eu tô indo aqui pro bairro judeu. Entrando nessa rua aqui, a gente já tá no distrito judeu daqui de Cracóvia. Atravessar aqui para poder levar vocês até alguns lugares muito importantes. Eu contei a história do gueto de Cracóvia no vídeo anterior, mas fazendo um resumo para vocês nesse vídeo aqui, viviam aqui 60 mil judeus neste bairro quando os nazistas chegaram em 1941. E o que eles fizeram foi remover todos os judeus daqui do bairro. E esses 60 mil judeus foram levados para o outro lado do rio, onde eles criaram o chamado gueto de Cracóvia. Construíram muros para cercar o gueto. Ali dentro eles confinaram 60 mil pessoas e periodicamente faziam triagens para ver quem ia ou não para os campos de concentração. E antes dos judeus serem desalojados dessa parte de Cracóvia e levados lá para o gueto, era aqui que eles viviam. E o mais curioso e até mesmo surpreendente é que muitas construções permanecem iguais naquela época. O bairro é bem grande, tá? Dá para circular por aqui durante um bom tempo. Olha isso. Eles viviam aqui dentro, em lugares assim. Nesses predinhos. Então eles foram desalojados, eles saíram praticamente com a roupa do corpo, levados lá para o outro lado do rio, para promover uma limpeza aqui na cidade de Cracóvia. 60 mil pessoas. Vocês têm noção disso, gente? 60 mil pessoas desalojadas. Essa feira aqui, uma feira de antiguidades, e tem vários itens nazistas sendo vendidos ali atrás. Eu fiquei assim, estarrecido. Não fotografei nem filmei porque não pode, mas vários itens dos nazistas vendidos ali atrás. Explicando para vocês que lugar é este aqui. Essa aqui é a Plaque Novi, é uma praça aqui no meio do bairro judeu. E essa construção aqui no meio, circular, era um restaurante frequentado por eles. E aqui dentro ainda funciona um restaurante, né? Bem aqui no coração do bairro. O bairro é um lugar turístico, um dos lugares mais turísticos aqui de Cracóvia, obviamente, né, por conta de toda essa história. Muitos dos casarões que antes abrigavam os judeus hoje são restaurantes, são bares, né? Essa calçada aqui, por exemplo, ela tem vários restaurantes. Ainda assim, é um lugar que continua sendo bastante degradado aqui em Cracóvia. Aqui na frente tem um lugar muito interessante que eu quero mostrar para vocês, que é onde foi gravada uma sequência do filme A Lista de Schindler.
Este lugar foi usado como locação para o filme A Lista de Schindler e é um lugar autêntico, onde realmente os judeus viviam aqui em Cracóvia. Viviam nessas casinhas, às vezes, 3 ou 4 famílias. E é um lugar, sim, muito significativo para a história do Holocausto, porque eles foram retirados de lugares assim, né? Na maioria das vezes com a roupa do corpo e levados para o gueto, lá do outro lado do rio. Essa rua aqui é uma das principais ruas aqui do bairro judeu de Cracóvia. Eu vou circular por ela com vocês, mas antes eu queria mostrar uma coisa. Esse prédio aqui na frente, essa aqui é a antiga sinagoga de Cracóvia, tá? É a mais antiga sinagoga da Polônia. Estima-se que ela ficou pronta em 1570. E ela funcionou normalmente como uma sinagoga até o começo da Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu, né, a invasão dos nazistas aqui na Polônia e ela foi profanada, né? Hoje ela funciona como um museu e também uma das mais antigas sinagogas da Europa. Obviamente que virou um lugar muito turístico, né? Esse restaurante aqui, olha, Ariel, é bem famoso aqui em Cracóvia também. É uma rua muito importante, né, para a história do judaísmo aqui na Polônia, né, e consequentemente a história do Holocausto também. Aqui tem uma outra sinagoga também aqui dentro, tá? Aqui na frente tem um memorial. Lembrei desse memorial, agora eu vi a estrela de Davi ali, eu me lembrei desse memorial. É o memorial aos judeus mortos no Holocausto. Chegar lá para mostrar para vocês. Ó, homenagem aos 65 mil cidadãos poloneses de nacionalidade judaica de Cracóvia que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Cracóvia é uma cidade onde a história não está apenas nos livros, mas nas ruas, nas praças e nos detalhes preservados ao longo dos séculos. Caminhar por aqui é viajar no tempo e entender por que este lugar continua encantando quem passa por ele, mas que também faz a gente pensar e refletir nos erros do passado. Esse foi meu dia em Cracóvia, e se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante para o Voo na Janela, siga o canal caso ainda não sigam, e até o próximo vídeo.